aconteceu com Saul, isso aconteceu depois com Davi, depois com o filho de Davi, Salomão, ele também foi ungido por profeta. Então, a gente vê que era necessário a condução e a harmonia dessas três funções, amém? Gente, mas qual que era a função, qual que é a característica do rei no Antigo Testamento? Qual que era essa característica, qual que era o propósito de Deus através da vida de um rei? Você já pensou para parar e entender qual era o verdadeiro propósito através de um rei? Primeiro, que quando o povo de Deus pede um rei para Samuel, Deus fala para Samuel, olha Samuel, não é você que o povo está rejeitando, mas é a mim. O povo queria um rei, o povo queria uma figura que governasse sobre eles. Eles falaram, Samuel, seus filhos estão andando em pecado. Seus filhos não estão andando segundo o seu conselho, Samuel. Seus filhos não estão seguindo o seu exemplo. Então nós não queremos que agora os seus filhos governem sobre nós. Nós não queremos um governo sacerdotal sobre nós. Nós precisamos de um rei, porque seus filhos estão em pecado. Então quando Samuel leva essa demanda para Deus, Deus fala, Samuel, fica tranquilo, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E aí o profeta continua dentro dessa relação e é ele quem ordena os reis a partir do primeiro rei, que era Saul. Amém? Mas qual que era o papel do rei? Gente, na palavra de Deus, o papel do rei é proteção, segurança, é ser responsável pelas investidas de guerra, responsável também pelas viúvas, pelos pobres, pelos estrangeiros. O rei era responsável pelo cumprimento das leis de Deus sobre o povo. Então você pode perceber também no Antigo Testamento que quando o rei não respeitava a Deus, quando ele não era leal a Deus, o povo padecia. Então o rei era responsável por essas funções, ir à guerra, proteção, segurança, ele era responsável, Deus delegou ao rei a responsabilidade sobre viúvas, pobres e estrangeiros, ele era responsável por cumprir aquilo que era a vontade de Deus para o seu povo. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo para a gente entender qual que era o propósito de Deus sobre a vida de um rei, lá em Deuteronômio capítulo 17, nós vamos ler juntos agora. Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio 17, do 14 em diante. Olha só, aqui é Deus dando direções a Moisés e Moisés passando essas direções ao povo. A palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio 17, versículo 14: vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei um homem que o Senhor, o seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará o seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o coração do rei do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de ouro e de prata. Irmão, você está entendendo? Qual que é a direção que Deus está dando para uma figura de rei? Essa orientação está sendo dada em Deuteronômio, algumas centenas de anos antes de Saul ser levantado como rei, do primeiro rei ser estabelecido sobre Israel. Deus está dando uma orientação, ei, quando vocês levantarem um rei, esse rei precisa prestar atenção, ele não pode ser um cara cheio de patrimônio, ele não pode estar cheio de cavalos, e também não pode descer de novo ao Egito para um lugar de escravidão. Esse rei também não pode ter muitas mulheres. Olha, Deus alertando sobre questões que aconteceriam depois com Davi e com Salomão, seu filho. Só que isso aqui foi um alerta de centenas de anos antes, falando, ei rei, toma cuidado com o patrimônio, toma cuidado com as riquezas, toma cuidado com as mulheres. Mais para frente a palavra de Deus vai falar o seguinte: quando sentar-se no trono para reinar, copiará essa lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas. Então, esse rei tem a incumbência, a responsabilidade de conhecer as leis de Deus, porque conhecendo as leis de Deus, ele vai ministrar essas leis sobre o povo, amém? Então era a responsabilidade, ei rei, você vai copiar essas leis diante dos sacerdotes e dos levitas. E a palavra continua, trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e esses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso. Deus tinha a intenção
de gerar um coração de rei que não fosse dado ao orgulho. Você está vendo quais são as orientações de Deus para um reinado, irmãos? Quando você pensa em monarquia, quando você pensa em rei, você pensa em alguém sentado num trono, alguém que manda prender, que manda assaltar, que manda matar, que promove, que destitui a hora que quiser. Mas Deus está estabelecendo um conceito de reinado totalmente diferente do que aquilo que nós temos de entendimento na nossa mente. Ele está falando assim, esse rei precisa ser, moderado nos seus patrimônios, no seu bem. Esse rei precisa ser moderado. Ele precisa ter cuidado com as mulheres. Esse rei precisa ter cuidado com o ouro e com a prata. Ele precisa ser temente ao Senhor, conhecer as leis do Senhor. Ele precisa ter um coração longe do orgulho, afastado do orgulho, porque conhecendo a lei de Deus, o seu coração ficará afastado do orgulho, falando, e isso impedirá a tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Olha só, irmãos, Deus está quebrando todo o modelo que a gente tem de governo. Você entende o que está acontecendo aqui? Quando Deus está dando as orientações em relação de qual é o padrão de reinado, porque Deus nos chama, nós aqui, Deus nos chama na sua palavra de reis e sacerdotes. A gente já vai ler, a gente já vai falar sobre isso. Deus nos chama de um reinado sacerdotal, que nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real, que Ele nos instituiu como reis, lá em Apocalipse, daqui a pouco a gente vai ver como a palavra nos trata. Só que olha qual que é o padrão desse reinado, meu irmão. Olha qual que é o padrão desse governo. O governo é uma posição de reinado, mas que tem um coração de servo. Você está entendendo? Posição de governo, mas um coração de servo. Então, irmãos, quando Deus está estabelecendo algo em mim e você, Deus nos chama de reis e sacerdotes. Quando a gente olha para a figura do rei, nós precisamos entender o que Deuteronômio está nos ensinando, porque está falando para nós nos afastarmos daquilo que é mal, conhecermos ao Senhor, andarmos distante do orgulho, amá-lo acima de todas as coisas, não amarmos a prata, ao ouro. Então, irmãos, um cristão precisa entender que governa servindo. Um cristão precisa entender que a sua posição de reinado é um reinado que serve. Quando nós pensamos em títulos dentro da casa de Deus, um pastor, um diácono, um líder de célula, um discipulador, o que Deus está nos ensinando com esse movimento de governo, de liderança, é o seguinte: vocês vão ser os primeiros a pedir perdão. Vocês vão ser os primeiros a se arrepender. Vocês vão ser os primeiros a clamar. Se você está sentindo um céu de bronze, você está sentindo que a glória de Deus não está vindo, irmãos, esse rei, essa posição de reinado, ela não espera a correspondência do outro, mas ela se posiciona a ser o primeiro a corresponder os céus. Você está entendendo? É a responsabilidade de quem conhece a Deus. Então o rei, a posição de reinado, é o primeiro a aclamar, é o primeiro a se mover, é o primeiro a ter compaixão, irmãos, é o primeiro a servir, é o primeiro a se humilhar, é o primeiro a restaurar, é o primeiro a se quebrantar, é o primeiro a buscar a face do Senhor. Então, irmãos, quando a gente olha a estrutura de governo, quando a gente olha a posição de rei, como Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes, quando Ele fala que você vai governar como um rei, é com um coração apto, pronto, e que tem um desejo de servir, amém? Um coração simples, desprendido, humilde, quebrantado. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão. Então, onde está a vaidade desse rei? Onde está o orgulho desse rei? Não está na prata, não está no ouro, não está nos seus cavalos, não está nos seus bens, nas suas mulheres. Onde está o orgulho desse rei? Está sendo esmagado debaixo de uma compreensão e de um entendimento do que é o reino de Deus. Então, irmãos, você quer ser um cristão de verdade, você precisa entender esses 3 papéis aqui. E esses 3 papéis compõem a tua vida com Cristo. Essas 3 funções aqui, não há como você ser rei sem ser sacerdote, não há como você ser sacerdote sem ser profeta. Então nós seremos cristãos incompletos se nós não entendermos cada uma dessas funções e o papel delas na nossa vida. Então, irmão, quando o Senhor nos chama para algo, nós precisamos entender que nós seremos os primeiros a nos humilharmos. Nós seremos os primeiros a nos quebrantar. Nós seremos os primeiros a sofrer afronta, condenação, acusação. Nós seremos os primeiros a sofrer deboche. Nós seremos os primeiros alvos a serem destruídos, irmãos. É assim que funciona. Só que esse rei, ele não está preocupado com uma posição de orgulho e de dar ordens ou de mandar. A preocupação dele é zelar pela palavra de Deus.
E a preocupação dentro dessa posição de rei é realmente ter um coração humilde, guardado pelas Escrituras Sagradas. Amém? Você está entendendo, irmãos? Então, você como rei, essas são as suas responsabilidades. Irmão, se você precisa se reconciliar com alguém, não espere essa pessoa fazer o caminho. Você quer ser rei diante do Senhor? Como Ele te chamou para governar? Faça você o caminho. Irmãos, você está sentindo falta da presença de Deus, do fogo de Deus? Você não pode esperar por alguém trazer esse fogo. O fogo precisa nascer pelo seu clamor. Você é o primeiro a clamar. Você é o primeiro a se quebrantar. Você é o primeiro a jejuar, irmãos. Você é o primeiro a se movimentar. Você é o primeiro, porque existe uma unção de governo sobre você. E essa unção de governo, essa posição de governo não é para um pastor, ou para um diácono, ou para uma liderança, é para todo cristão. Essas são atribuições, esses são papéis que compõem uma vida plena de um cristão que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Então reinar faz parte da vida de um cristão, mas como que esse cristão governa? Como que esse cristão reina? Servindo, com paixão e com zelo pela palavra, assim como está em Deuteronômio: quando sentar-se no trono para reinar, copiará essa lei para si no rolo, na presença dos sacerdotes e levitas, trará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Irmãos, posição no reino de Deus. Posição no reino de Deus é para serviço. Eu costumo dizer que o lugar mais alto na presença de Deus é aos pés do nosso Senhor Jesus. A posição de maior renome, a posição de maior notoriedade, a posição de maior recompensa, de honra, é permanecer aos pés do nosso Criador. Amém? Então nós precisamos entender, você quer ser um cristão completo? Você quer ser abraçado por essas características? Não, irmãos, os termos, as características não estão aqui na Bíblia por acaso. Ela é apta para nos ensinar. Então quando a gente olha para a vida dos reis, ela não está ali somente para nós conhecermos a história, mas existe algo que está apontando para nós nos dias de hoje, de um coração de rei que governa segundo as Escrituras. Humilde e quebrantado, e o primeiro a se arrepender, o primeiro a restaurar, o primeiro a se humilhar. Amém? Estou vendo gente já saindo daqui, indo direto restaurar relacionamentos, indo direto pedir perdão para irmãos, direto, porque entendeu o seu lugar de reinado no Senhor. Amém? Mas irmãos, vamos para o próximo? Sem olhar, qual que é o próximo? Vocês olharam, seus mentirosos. Sacerdote. Gente, qual que é o papel do sacerdote? Vamos desmistificar o sacerdócio? O sacerdócio é muito legal porque a gente fala, nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real, eu sou sacerdote, você é sacerdote, nossa casa é uma casa sacerdotal, aleluia! Nós somos uma família sacerdotal, uma família de sacerdotes. Tá, mas o que é sacerdote? E aí? O que é um sacerdócio? Ah, é alguém que preserva a presença de Deus, dá para partir daí. Dá para partir, o ponto de partida pode ser esse. Mas nós vamos falar da função do sacerdote. Eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer aqui, porque o desejo de Deus sempre foi de fazer Israel, a sua nação, uma nação de sacerdotes. O desejo de Deus é nos tornar filhos sacerdotes. Deus fala desde o Velho Testamento que levantaria gentios, pessoas fora do povo judeu, como sacerdotes. Então existe um desespero de Deus, ou um desejo intenso de Deus, para que nós sejamos sacerdotes. Amém? Mas o que faz o sacerdote mesmo? Qual que é o papel do sacerdote? Eu quero ser sacerdote, mas peraí, o que ele faz? Vamos entender o que ele faz. Gente, o sacerdote, ele é responsável, ele representa os homens diante de Deus. O sacerdote, irmãos, era o responsável primeiramente, por fazer o sacrifício para si, para perdão dos seus próprios pecados, mas o sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele que pegava o sacrifício também para perdão dos pecados do povo. Então ele era responsável por representar o povo diante de Deus, amém? Então ele tinha uma missão como sacerdote, de preservar a lei do Senhor no meio do povo. Olha que lindo o sacerdote. O sacerdote tinha esse papel, de conectar o povo a Deus. Então qual que era o papel do sacerdote? Garantir que essas letrinhas preciosas do livro sagrado
fossem preservadas no meio do povo de Deus. E o desejo de Deus era que, preservando a palavra dele no meio do povo, Israel seria um grande sacerdócio para as nações. O que é um grande sacerdócio para as nações? Outros povos se reconciliariam com Deus através da sua nação, através do seu povo. Então o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. Era quem fazia os sacrifícios, era quem fazia as ofertas, era quem ministrava a palavra. Então a função do sacerdote era a conexão do povo com o Senhor, amém? Você é sacerdote? Então por que você perdeu a paixão de conectar o povo ao Senhor? Por que você perdeu a paixão de conectar as pessoas a Cristo? Porque a principal função sacerdotal, Sérgio, é cuidar para que o povo chegue até Deus. Então o cara que era sacerdote de verdade, quando ele precisava estar com pessoas, ele não se coçava, passava mal, não. Ele queria estar lá anunciando as Escrituras. Amém? Estou gritando mais à noite do que de manhã. Sobrou voz, falei, vou gastar tudo agora. Chega amanhã nas reuniões com o chefe, é só o que sobrou. O que ele pensa, será? O que eu faço no final de semana? Fala, às vezes até prego, às vezes expulsa demônio. Os demônios não querem sair, às vezes. Mas está tudo bem também. Então, irmãos, olha a função sacerdotal. Ele era responsável pelo relacionamento do povo com Deus. Sabe as festas, as celebrações, as ofertas de gratidão, as primícias? Adivinha quem que fazia tudo isso? Sacerdote. Pode falar sacerdote. Sacerdote, gente, com confiança. Ele era responsável pela união das direções santas e sagradas com o povo. Responsável pelos sacrifícios. Ele era um mediador do povo com Deus. Eu quero ser sacerdote, cara. Eu acho que eu nasci para ser sacerdote. Irmãos, Deus quer gerar em nós um coração sacerdotal que tem fome de conectar pessoas aos céus. Sabe, responsável pela palavra, por conectar a palavra com quem está ao nosso redor, ao Senhor. E o desejo de Deus é maior do que o meu de ser sacerdote. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, não precisa abrir porque eu vou ler muita coisa, mas Deus demonstra um desejo profundo de que nós nos tornemos seus sacerdotes, seu sacerdócio. Amém? Eu vou ler vários versículos aqui, não precisa, depois você acompanha comigo, amém? Isaías 66, 21. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E ele, glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5:10. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Olha só, gente, com a figura dos reis e sacerdotes elas andam juntas. Porque existia um padrão de rei para Deus. E existe um padrão de sacerdócio para o Senhor. Então o desejo dele era realmente nos tornar sacerdotes. Êxodo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Aqui Deus falando através de Moisés, falando, eu quero que vocês sejam meu povo santo. Irmãos, eu juro que assim, o blazer dá um lookzinho, né? Mas está quente aqui dentro, irmãos. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Alguns dizem que é o sobrepeso, mas eu já repreendi em nome de Jesus. Já calei o inferno, pisei, está amarrado. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é sacerdote para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Sabia que você estava nas trevas, irmãos? Sério, você estava nas trevas. Talvez você até está até agora. Mas Deus quer nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então qual que é o papel sacerdotal, irmãos? Qual que é o papel do sacerdote? Gente, o papel do sacerdote, a posição do sacerdote, é de um zelo pela palavra e um coração pastoral. Amém? Então por isso que essas três funções, elas não podem se desconectar da vida de um cristão. Você precisa ter um coração pastoral.
Você quer ter um coração como um rei, que está numa posição de governo, mas tem um coração de servo? Glória a Deus. Mas você também precisa ter um coração sacerdotal. E o coração sacerdotal é um coração pastoral, porque é responsável de conectar o povo aos céus. Então, quando você olha para a vida de um sacerdote, o sacerdote, ele quer que a sua casa seja um lugar de restauração de vidas. Um sacerdote, ele tem fome por acessar corações e conectá-los com Deus. Então, essa é a função sacerdotal. É um ministério de evangelismo. O sacerdote é um evangelista por essência. O sacerdote, ele é um pastor por essência. O sacerdote, ele é um missionário. Por quê? Ele quer conectar a terra com os céus. Ele se incomoda em ver as pessoas perto dele, longe da salvação. O sacerdote, ele fica inquieto de ver pessoas indo para o inferno. Ele precisa conectar essa palavra com os corações das pessoas que estão ao seu redor. Você está entendendo qual que é a função sacerdotal? É preservar essa palavra, para que preservando essa palavra nós possamos alcançar outros, para que sejam salvos também. Então o coração sacerdotal é um coração pastoral. Um coração sacerdotal é um coração missionário. Um coração sacerdotal é um coração apaixonado por vidas. É um apaixonado por pessoas. Então se você quer ser sacerdote, se você é sacerdote, é necessário que algo em você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus. É de conectar essa palavra com as pessoas que estão ao seu redor. É de conectar essa palavra de vida com as pessoas que estão perto de você. E é isso que Deus quer construir através do seu coração sacerdotal. Amém? O que mais? Sem olhar, qual que é o último? Profetas, amém? Gente, essa é fácil, os profetas, né? Já que o sacerdote é o representante de Deus entre os homens, o profeta é ao contrário. Já que o sacerdote é o representante de Deus, dos homens diante de Deus, o profeta é o representante de Deus entre os homens. Amém? Estraguei toda a surpresa, né? Mas enfim, você entendeu. Então, já que o sacerdote é o representante dos homens diante de Deus, o profeta é o representante de Deus diante dos homens. Irmãos, na nova aliança, hoje, nos tempos de graça, a função do profeta é diferente da função do Velho Testamento. Mas a palavra de Deus, ela serve para nos ensinar, amém? Então a palavra de Deus está nos dizendo assim, ó, que os profetas, ele representa Deus entre os homens. Os profetas, eles falam em nome de Deus. Os profetas, eles agem de acordo com a vontade de Deus. Os profetas, eles têm visões proféticas que apontam para o futuro. Os profetas, eles dizem, assim diz o Senhor. Então a palavra profética, irmãos, é uma palavra que tem direção, que tem fim, que tem propósito. O profeta, ele fala em nome de Deus, ele fala, assim diz o Senhor. Porque ele é o representante de Deus na terra. Hoje, irmãos, na graça, na nova aliança, nós possuímos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós testifica que nós somos filhos. E nós, sendo filhos de Deus, nós ouvimos a Deus. Nós podemos ter relacionamento com Deus. Então nós podemos profetizar, nós podemos ser profetas sobre as nossas vidas. Nós podemos nos mover num relacionamento com Deus profético. Amém? Mas a função do profeta aqui é ouvir a Deus. Irmãos, o profeta, ele é fundamental nessa relação. Rei, sacerdote e profeta. Salomão escreve em Eclesiastes que, havendo falta da profecia, o povo perece. Porque nesse relacionamento, reis, sacerdotes e profetas, o profeta é quem traz a direção. Porque o profeta, irmãos, ele não se atreve a dar um passo sem ouvir a voz de Deus. Amém? É igual você não se atreve a dar nenhum passo sem ouvir a voz de Deus, exatamente igual. Não move o músculo sem ouvir a voz de Deus e uma confirmação do céu. Amém? Então, o profeta, meus irmãos, ele ouve a voz de um profundo temor, porque o profeta, o que ele fala vai acontecer. O que ele fala vai ser certeiro. E o profeta, irmão, ele se manifesta hoje de 3 formas no ministério profético. Através de uma palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É quando Deus traz o conhecimento de algo que ninguém sabe, só você. Então alguém pode entregar uma palavra para você, a gente chama isso de palavra de conhecimento.
É algo que ninguém sabia, mas Deus revelou a alguém. Então, isso é uma palavra de conhecimento. É quando Deus traz o conhecimento sobre algo que só você sabia. Quando Deus revela coisas que só você sabia, isso é uma palavra de conhecimento. Só que o ministério profético também caminha em outro tipo de palavra, que é a palavra de sabedoria. É quando o Espírito Santo de Deus te toma de sabedoria, onde aquilo que você fala entra como se fosse uma bomba no coração de alguém. É um poder de se mover num conselho que não é um conselho humano, mas é um conselho sobrenatural. E às vezes Deus traz essa habilidade, inclusive para temas que você não tem domínio, que você não tem profundidade. Mas o Espírito Santo te toma de uma habilidade de sabedoria, que você consegue gerar uma palavra como se fosse uma flecha no coração de alguém. E é assim que Deus quer nos mover através desse ministério profético. E a outra forma como Deus nos usa ainda no ministério profético, nós temos a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e a palavra profética, que vai falar de futuro, que vai apontar para o futuro. Então, irmãos, esse coração conectado aos céus traz revelação dos céus para alimentar a igreja. Amém? Então, esse coração profético, esse coração de profeta, ouve a Deus, ouve os céus para abençoar a casa de Deus. Irmãos, e se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem a capacidade de ouvir a Deus. Você tem a capacidade de compartilhar aquilo que Deus está falando com você para edificar a vida das outras pessoas. Irmãos, não tem como nós sermos apenas sacerdotes se nós não buscarmos essa revelação profética. Não adianta nós queremos ser apenas profetas se nós não buscarmos um coração de rei que tem uma posição de governo, mas um coração de servo. Você está entendendo que todas essas características vão somar para falar de um único comportamento que Deus espera de nós? De um posicionamento, de uma postura que Deus espera de todo cristão. Irmãos, Deus não espera todas essas características apenas de pessoas que estão em liderança, mas Deus espera de todo cristão, que todo cristão se mova de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. Irmãos, quando a gente olha essas características de rei, sacerdote e profeta, a gente só pode chegar numa posição. A gente só chega em um entendimento, irmãos. Esse cara está morto para si mesmo. Esse cara está morto para si mesmo, esse cara morreu. O desejo dele não está mais em atender às circunstâncias, o desejo dele não está mais a corresponder às pressões externas. O desejo dessa pessoa que entendeu a sua função no reino de Deus, o seu papel no reino de Deus, é de cumprir a vontade de Deus, é de cumprir a palavra de Deus. Ele não se abala, ele não está preocupado com referências, ele está preocupado com o que os céus querem fazer hoje. Irmãos, eu falei de manhã, se amanhã eu não for mais pastor, por exemplo, da casa, eu vou acordar na segunda-feira ansioso para estar aqui no domingo congregando com a igreja. Porque existe uma paixão pela igreja no meu coração. Existe um desejo de estar aqui, de congregar. Então o que valida isso no meu coração não é uma posição, mas é algo que é construído no Senhor, amém? Então Deus quer construir um desejo de vivermos um cristianismo verdadeiro nele, onde nós nos movemos espiritualmente das coisas que Deus quer liberar. Então esse cara, irmão, está morto para si mesmo. Esse cara está morto. Ele não olha as circunstâncias. Ele não se abala, os olhos dele estão fixos no Senhor. Se ele é um rei, ele governa servindo. Se ele é sacerdote, ele tem paixão, amor pelas almas. Ele tem desejo de conectar a terra aos céus. Se ele é um profeta, ele se move com profecias para conectar pessoas ao Senhor. Então ele tem todo esse conjunto, porque o objetivo dele é cumprir a vontade de Deus na terra. Ele não está se distraindo com fofocas, ou ele não está se distraindo com circunstâncias, ele não está se distraindo com apenas distrações, mas está focado em um único lugar, que é cumprir a vontade de Deus. Amém? Deus quer gerar em nós esse coração, irmãos. Deus não quer que a gente ande em falta. Irmãos, eu quero ser rei. Rei é um negócio legal, né? Esse rei vai ser o primeiro a se humilhar. Esse rei não pode desprezar o profético na sua vida. E o profeta não pode desprezar o sacerdócio. Irmãos, tem muito profeta desprezando o sacerdócio. Pessoas que entregam palavras, às vezes você fica de cara, mas você não seria sócio dela numa empresa. Então tem muita gente querendo ser sacerdote, mas tem um coração de rei, segundo as Escrituras. Então é um sacerdote, mas ele quer uma vitrine. No reino de Deus não tem vitrine, irmãos. No reino de Deus tem lágrimas, arrependimento, contrição. Esse é o lugar no reino de Deus que o Senhor tem para nós. E Deus quer nos conduzir através
desse caminho, dessas 3 figuras, para um lugar onde nós sejamos pleno nele. Então, irmãos, Deus não quer nos dar uma bronca, Deus não quer apenas nos exortar. Deus está falando, existe uma plenitude de caráter, existe uma plenitude de coração na vida de um cristão. E ele precisa entender essas 3 figuras, porque esse é um modelo bíblico de viver a vontade de Deus, de viver as Escrituras. Esse é o padrão bíblico para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Esse é o padrão, esse é o modelo que Deus estabeleceu através da vida dos reis, dos sacerdotes e dos profetas. Mas amém, irmãos, eu terminei a introdução da palavra, agora nós vamos começar a pregar. Eu queria abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 1. Porque nós precisamos entender o poder e a dimensão da atuação. 1 Reis, desculpa, está ali, né? 1 Reis, capítulo 1. Nós precisamos entender o poder e a dimensão dessas 3 figuras no reino de Deus. Amém? Você vai entender o poder delas agora. Quando eu comecei a pensar numa palavra, Deus trouxe para mim a história de Adonias. Adonias é um filho do rei Davi. E ele era o filho do rei Davi que tentou tomar o trono do rei Davi enquanto Davi estava doente. Então quero trazer para você nessa figura aqui qual que é o poder do rei, de um sacerdote e de um profeta. Irmãos, 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: o rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertores que pudesse colocar sobre ele, ele não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem para servi-lo e cuidar do Senhor o rei. Então Davi estava muito velho. Por mais cobertores que se colocavam em cima dele, ele não se aquecia. Então, irmãos, um homem de guerra, um homem de poder, um homem de grande autoridade, um rei que governou com coração de servo, estava chegando nos seus últimos dias. E olha só o que acontece com o seu filho Adonias enquanto seu pai estava padecendo. Vamos lá, versículo 5. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como seu guarda de honra. Então, enquanto seu pai estava padecendo, Adonias começou de forma sorrateira a tentar estabelecer um reinado. Só que o seu pai foi um rei que governou com coração de servo. Só que enquanto seu pai agora estava doente, Adonias estava se gabando. Você está vendo coração de servo aí? Nem eu. Adonias estava se gabando enquanto seu pai estava padecendo. E aí ele começa a articular o reinado e levantando homens para si, para estabelecer o governo enquanto seu pai estava debilitado. E Adonias estava tentando forçar a barra para assumir essa posição no reino de Israel. E a palavra de Deus vai falar no versículo 9 o seguinte: Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios, ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos de Davi e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Convidou todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem o seu irmão Salomão. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Adonias começou a sacrificar. Adonias começou a preparar um banquete para se autopromover rei. Então ele começou a montar uma festa. Fez um banquete, começou a sacrificar. Só que, irmãos, você sabe quem que é o papel do sacrifício no Velho Testamento? É do sacerdote. Adonias era sacerdote. Irmãos, muitas vezes nós tentamos fazer isso. Às vezes a gente tenta sacrificar, sendo que Deus não nos pediu para sacrificarmos. E nós, quando tentamos sacrificar sem o coração sacerdotal, vai gerar em nós, sabe o quê? Peso, cansaço.
Então Adonias estava lá sacrificando bois, novilhos, bois gordos. Ele estava lá, dando o melhor dele para tentar tomar o poder do seu pai. Ele montou uma festa, a palavra fala que ele preparou um banquete. Vários homens da cidade estavam com Adonias. Muita gente já estava com Adonias, porque o que eles pensaram? Se Davi morrer agora, eu já estou colado com Adonias, que Adonias vai ser rei, eu já fico pela boa, eu já vou garantir o meu, porque Davi vai morrer, eu fico perto de quem vai governar agora. Só que Adonias começa, e não era função do rei sacrificar, era função do sacerdote. Irmão, sabe o que aconteceu com Saul, quando ele sacrificou, sem que Deus o permitisse sacrificar? Você lembra dessa história? Depois que Saul ganhou uma guerra, Saul, ele venceu seus inimigos, e estava esperando agora que Samuel, o profeta, chegasse para fazer o sacrifício. Só que Samuel começa a se atrasar, e o povo começa a pressionar Saul, Saul, vamos lá, vamos sair daqui, vamos pegar os despojos. E aí sabe o que Saul faz? Ele mesmo faz o sacrifício. Só que não era papel do rei sacrificar, era papel do sacerdote. E aí quando Samuel chega, olha para Saul e fala, Saul, você é louco? Essas palavras. Saul, onde é que você está com a cabeça? Hoje mesmo, o Espírito Santo de Deus já não está mais sobre você. Porque Deus escolherá alguém segundo o seu coração. Então quando a gente tenta fazer sacrifício sem coração sacerdotal, nós iremos nos desgastar. Inclusive corremos o risco de perdermos a presença do Espírito Santo em nós. Você está entendendo? Você está entendendo o que acontece? Quando nós tentamos gerar, pela nossa força do braço, sacrifícios para governo, para governar, nós iremos nos cansar e corremos o risco de apagar o Espírito de Deus. Então, irmãos, Deus não quer você se matando, sacrificando, não. Deus quer você vivo na obra. Deus quer você com o coração vivo nele. Deus quer o teu coração sacerdotal vivo. Deus quer teu coração de rei servindo. Deus quer teu coração profético servindo. Deus não quer que a gente gere sacrifícios e sacrifício para nos desgastarmos e depois corrermos o risco disso tudo ser em vão, de gerar peso, desgaste, atritos. E olha só o que Adonias fez. Adonias fez o papel dele, de forma humana. Eu vou garantir o meu. Começa a festa, prepara a festa do título, porque hoje eu vou me auto-intitular rei. Irmãos, uma cidade parou. Isso é interessante, você precisa pensar nesse cenário. Existia um banquete, muitos homens, muitas pessoas da cidade, cavalos e cavaleiros, diante de uma mesa que foi preparada por Adonias, porque ele iria se auto-intitular rei, e ele começa um sacrifício. Só que enquanto ele começa um sacrifício, Deus começa um movimento, presta atenção nisso. Então, o rei Davi ordenou, chamem o sacerdote e o profeta Natã. Olha isso. Então, o rei Davi falou, chamem sacerdote Zadok e o profeta Natã. Vocês estão vendo as três figuras aqui? Vocês tá tudo bem, pessoal? Tudo bem? Querem um Monster, um Red Bull, alguma coisa? Um café? O pessoal vai passar com um café daqui a pouco aí, tá? Não dorme que daqui a pouco vai chegar um café quentinho. Irmãos, enquanto estava a mesa preparada por Adonias e uma multidão lá esperando ele se auto-intitular rei a partir dos seus sacrifícios humanos, tinha uma outra cena acontecendo, amém? Você precisa pensar nessas cenas, porque nessa outra cena tinham 3 pessoas. Tinha o rei Davi, e ele manda chamar o sacerdote Zadok e o profeta Natã. Então de um lado nós temos uma multidão, e de outro lado nós temos 3 figuras. 3 pessoas contra uma multidão. E a palavra de Deus continua. Quando eles chegarem à presença do rei, ele lhes disse, levem Salomão, meus conselheiros, à fonte de Gion. Salomão deve ir montado na minha mula. Ali, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão Salomão como rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem, viva o rei Salomão. Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em seu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Então, gente, tem uma multidão esperando o banquete. E de outro lado tem um sacerdote, um rei e um profeta. Quem ganha essa batalha, meu irmão? Quem ganha essa luta? Quem ganha esse reinado? Quem recebe governo? Quem é estabelecido como rei do povo de Deus? Vamos lá, irmãos. Ali, versículo 30, 1 Reis, capítulo 1, versículo 30. Vai dizer assim, ali o sacerdote Zadok
pegou a vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer, porque nós tínhamos 3 figuras andando de acordo: um rei, um sacerdote e um profeta. E aquela multidão lá? Aquela multidão começou a ouvir os gritos e começou a estremecer e a temer. E o banquete acabou. Amém, irmãos? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quando um sacerdote, quando o rei e um profeta se manifestam, a terra treme. Quando você passar a manifestar o seu reinado, o seu sacerdócio, o seu ministério profético, a terra vai tremer. Irmãos, talvez você viva num ciclo, talvez você se sinta num ciclo de falta de progresso, mas você precisa olhar para você e reconhecer que o teu reinado, que o teu sacerdócio e o teu ministério profético estão falhando. Nós precisamos entender que a terra treme quando existe a soma, a junção dessas 3 figuras. E Deus quer manifestar essas 3 posições dentro de nós, de um governo celestial, onde nós sabemos qual que é o nosso papel no reino de Deus, e nós sabemos como devemos nos mover no reino de Deus, onde somos movidos por profunda convicção daquilo que Deus quer manifestar e cumprir através de nós. Irmãos, Adonias estava lá se matando de fazer sacrifício. Adonias tinha aprovação de uma geração, de muitas pessoas. Irmãos, quando eu li essa palavra pela primeira vez, há um ano atrás, Deus trouxe essa palavra para mim de Adonias, e Deus falava no meu coração: é chegado o tempo que a geração de Adonias irá ser varrida da terra. Pessoas que buscaram governo através de eventos, pessoas que buscaram levantar o meu nome, levantar um governo através de relacionamento, de network. Não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido através de um reinado, através de um sacerdócio e através de um movimento profético profundamente espiritual. Irmãos, Deus está se movendo, amém? E Deus quer nos mover diante disso. Eu falei de manhã, irmãos, ontem nós estávamos aqui com a igreja cheia no culto de mulheres. E eu comentei, que é fácil a gente lotar uma igreja, irmãos. Não é difícil lotar uma igreja. É muito fácil encher uma igreja, sabia? É muito fácil você gerar entretenimento. E é muito fácil você fazer evento para encher uma casa. Eu lembro que em fevereiro, no aniversário da igreja, eu estava muito entusiasmado, irmãos, porque o Hernani Santos, que ministrou a gente aqui, quem estava aqui? É um homem de Deus que eu admiro muito, é um homem que eu tenho acompanhado, é um homem que eu tenho visto, eu tenho lido seus livros, eu tenho acompanhado suas palavras, suas pregações, então é uma referência para mim. Então, quando o Hernani Santos veio aqui, eu falei: cara, glória a Deus, a casa cheia, a gente teve que buscar a cadeira lá em cima, acabou a cadeira, a casa cheia. Mas Deus, Ele é tão bondoso que Ele pega as nossas expectativas e fulmina elas, né? E Deus pega as nossas expectativas humanas e simplesmente torna elas como se fossem nada. E aí Deus falou para mim, depois que o barulho começa a baixar, o silêncio começa a imperar, Deus falou no meu coração: é fácil encher a igreja. Difícil é gerar uma igreja sacerdotal. Difícil é gerar uma igreja que governa biblicamente. O difícil é gerar um coração que realmente está disposto a construir um relacionamento sacerdotal e um movimento profético, que reina, que governa com coração de servo. É fácil encher um templo, irmãos. É muito fácil. Eu acho que se for para a semana que vem, eu consigo dar um jeito. Não há nada que não... Para encher de gente é fácil, galera. Mas Deus não quer somente encher. Deus quer gerar em nós um coração bíblico, um coração que se movimenta de acordo com a sua estrutura bíblica de governo, amém? Você consegue entender a dimensão desse lugar onde Deus quer te levar? Irmãos, Deus quer te frutificar nesse lugar, porque o povo de Deus, quando um desses 3 governos não funcionava, passava necessidade. Em vários episódios da palavra de Deus, nós vemos até a escassez de comida, as plantações não funcionavam, o céu se fechava, não chovia. Você está entendendo o que acontece nesse cenário? Mas quando existe um acordo, quando essas 3 funções, elas funcionam de forma harmônica
Deus traz prosperidade. Então, irmãos, não adianta eu querer ser sacerdote, sabe, não adianta eu querer ter um coração evangelístico, se eu estou querendo fazer isso por uma autopromoção. Não adianta eu querer ser um rei, ter uma posição de governo, para que isso aponte para mim de que realmente eu cheguei no meu objetivo ministerial. Acabou. Qual que é a instrução que Deus dá em Deuteronômio 17? Seja humilde, preserve a palavra. Que é um lugar alto é ser o primeiro a se humilhar. É o seu primeiro a se arrepender, é seu primeiro a pedir perdão, é seu primeiro a queimar. Então não adianta, Deus quer nos alinhar com Ele, para que realmente nós possamos florescer na vontade dEle, para que realmente nós possamos resgatar o amor e a paixão. Irmãos, onde está a nossa paixão? Sabe, onde está a nossa fome? Onde está a nossa sede? Sabe, em que está a nossa fome, a nossa sede, irmãos? Nós não podemos deixar o movimento do Espírito soprar e nós não entrarmos com os nossos barcos debaixo desse movimento. Nós precisamos ser conduzidos por esse vento em direção àquilo que Deus quer manifestar em nós, amém? Deus quer nos conduzir para um cumprimento de propósito, cumprimento de chamado. Deus está nos falando de alinhamento mais uma vez, de nos alinharmos, de entender que essas características de reis, sacerdotes e profetas é o que compõe a vida de um cristão hoje. É o que compõe a sua vida hoje, é o que Deus tem de expectativa de nós hoje. E um lugar de proteção, onde o nosso coração não se ofende mais, onde os nossos olhos estão fixos no Senhor de uma maneira tão profunda, que o que nos importa é cumprir a vontade dEle. O que nos importa é o que o Senhor tem na próxima estação, é o que o Senhor quer fazer agora. Amém? Se coloque em pé, eu quero chamar aqui o ministério de adoração. Aleluia, gente. Aleluia. Irmãos, Deus quer fazer a terra estremecer. Deus quer estremecer a terra através de você, amém? Irmãos, só existe um lugar. Quando eu estava preparando essa mensagem no sábado, eu já tinha um trilho para essa mensagem, mas eu precisava de uma testificação no meu espírito. Quando o Senhor revelou o coração do rei para mim, em Deuteronômio 17, eu comecei a chorar profundamente. Porque é um nível de governo totalmente desprendido, é um nível de governo que se entrega, é um nível de governo que não tem vaidade sobre si. A palavra fala assim: guarde a palavra, para que o orgulho não venha te tomar e você se ache ou se julgue superior aos seus irmãos israelitas. Quando eu li esse texto, eu fui tomado de uma contrição, de um arrependimento no meu coração, falando: Senhor, eu entendi, Deus. Existe um lugar de governo, de reinado, onde o Senhor quer fazer de nós reis e sacerdotes. E esse lugar é num lugar de profunda rendição, de profundo quebrantamento, Espírito de Deus. Existe um lugar onde as coisas funcionam quando esses três papéis começam a convergir, quando esses três papéis começam a conversar. Existe um lugar de frutificação. Irmãos, você quer frutificar? Você quer frutificar, meu irmão? Responda você mesmo, você quer frutificar? Irmãos, olhe para esses três papéis, olhe para essas figuras. Olhe como está o seu nível de governo como rei. Olhe como está o seu nível de sacerdócio. Olhe como está o seu nível de profeta, de ministério profético, irmão. Existe um lugar de frutificação. Os céus se abrem, as muralhas elas caem, sabe? Deus traz resposta, Deus traz provisão, Deus aponta o caminho, Deus aponta o futuro. Quando esses três papéis eles começam a convergir em um único só. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Davi era rei e Davi sacrificou?
Só que o Espírito Santo não se afastou de Davi. Por que ele se afastou de Saul e não se afastou de Davi? Se o papel do sacrifício era dos sacerdotes. Você sabia que Salomão sacrificou na inauguração do templo? Salomão sacrificou tanto, mas tanto, que a palavra de Deus falou que era impossível contar a quantidade de sacrifícios, de tantos sacrifícios que Salomão fez diante da presença de Deus. Mas o Espírito se afastou dele por causa disso. Mas por que se afastou de Saul? Porque nesse momento nós tínhamos 2 reis com coração sacerdotal. Nós tínhamos 2 reis com coração de servo. E Saul queria um lugar para ele. Saul queria uma posição para ele. Davi não queria uma posição para ele, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele sacrificou a cada 6 passos, ele fazia um sacrifício para levar a presença de Deus de novo para casa, para Jerusalém. Foi tido como louco, foi julgado pela sua própria esposa. Mas quero te dizer uma coisa, irmãos, Deus estava com ele, um rei que governou com coração sacerdotal, e além de tudo se movia como profeta. Você vai ver vários salmos messiânicos, onde Davi está apontando para o Messias. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Deus não quer que nós levantemos bezerros de ouro para nós. Deus não quer que levantemos referências acima dele para nós. Deus quer um coração que de nós emana virtude, verdade e fome pela vida dele em nós, irmãos. Deus quer reacender a chama e a paixão do sacerdócio, de um coração missionário, de um coração evangelístico, de um coração que tem alegria em reunir o rebanho de Deus e conectar o rebanho ao Senhor. Deus quer renovar em nós essa posição de governo, de rei. Deus quer falar: você quer subir no lugar alto? Você quer se ver no lugar alto? Se humilhe agora. Peça perdão para sua esposa, peça perdão para o seu esposo, peça perdão para os seus parentes, para os seus irmãos. Peça perdão. Você quer um lugar alto, você quer uma posição. A posição é de joelhos prostrado na minha presença. Deus também não quer nos ver atrás de um dom profético, onde nós lançamos palavras proféticas e simplesmente dizemos: se vira fora, se vira com essa palavra. Mas Deus quer profetas que são verdadeiros sacerdotes. Aleluia, Deus, nós te adoramos, Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade,
espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Erga sua voz e cante. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Foi para isso que você nasceu, irmão. Foi para isso que você nasceu, para estabelecer um governo dos céus na sua vida. Foi para isso que você nasceu, irmãos. A sua resposta não está em nenhum outro lugar. Sabe a resposta que você precisa, sabe os caminhos que você clama ao Senhor, sabe os sonhos que você tem, sabe as vontades que você tem, elas não estão em nenhum outro lugar, estão nesse lugar, está na presença de Deus. Não há nenhum outro homem, não há nenhum outro lugar que possa saciar aquilo que o teu coração está clamando hoje. Você nasceu para pertencer a esse lugar, você nasceu para habitar nesse lugar, você nasceu para viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmão, as respostas, irmão, as portas, tudo aquilo que você clama está nele. Todas as direções, elas estão no Senhor, elas estão nele. Eu quero dar a oportunidade de quem quer vir aqui na frente. Nós queremos orar com você enquanto nós ministramos mais um pouco. Mas eu vejo é um lugar de nós nos voltarmos para a essência daquilo que um dia o Senhor nos chamou. Sabe, eu sinto no meu espírito um lugar de voltarmos à essência, onde tudo começou, onde tudo fazia mais sentido, onde tudo brilhava com mais cor, onde tudo tinha mais poder e presença. Eu sei que, irmãos, às vezes a chama que está dentro de você hoje já não é a chama que queimava há algum tempo atrás, mas Deus está falando, é suficiente para que o sopro do meu espírito gere vida. Nós queremos orar com você, nós queremos impor as mãos sobre você, nós queremos estabelecer um novo tempo de governo, de sacerdócio na presença de Deus. Existe vida no rio da presença de Deus, existe vida, existe um lugar onde a nossa vida emana de nós vida do Espírito.
Algo novo do Senhor nessa igreja, irmãos. Algo novo o Senhor quer estabelecer. Esse algo novo através do seu sacerdócio. Não é através do sacerdócio de um pastor, não é através do sacerdócio do líder da tua célula, é através da tua fome, da tua paixão. Deus quer estabelecer algo novo. Deus quer te responder. Deus quer tirar desse deserto. Deus quer te tirar da depressão, nesse lugar onde você se posiciona nele. Nós vamos orar com você agora, os pastores. Vou pedir para os pastores orar enquanto nós adoramos aqui ao Senhor. Espírito, Espírito de Deus, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando louvor,
lutamos com armas de fé, e nada irá impedir, eu te adorarei. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá resistir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo me diz, assim como eu disse de manhã, eu estou levantando a reunião dos sacerdotes nessa casa. Eu estou promovendo a reunião dos sacerdotes nessa casa. Está aberta uma estação de novas experiências com o Espírito Santo de Deus de forma profunda. Experiências no secreto, de sonhos, visões específicas, de palavras específicas, de experiências de arrebatamento. No poder do Espírito Santo de Deus, existe uma nação de sacerdotes se levantando, que tem o seu quarto como lugar mais precioso, onde preservam no secreto a presença de Deus. E é o lugar de onde o Senhor trará novas canções para essa casa. E é o lugar onde Deus trará novas canções e corações dispostos, aleluia. Onde o Senhor renova a força daquele que está cansado, onde o Senhor renova a esperança daquele que está cansado. É o lugar onde o Senhor aviva chamado promessas. Ouça você que entendeu isso, ouça você que sentiu isso como uma flecha no seu coração. O Senhor, o teu Deus, está te chamando para a profundidade. O Senhor, o teu Deus, está chamando para um nível mais profundo. Senhor está rompendo as madrugadas do seu sono para falar com você, para falar com a sua igreja, porque o Senhor está levantando uma nação sacerdotal, uma igreja sacerdotal. Abra sua boca, comece a declarar, porque o Senhor está derramando nova unção de alegria sobre você. Nova unção de alegria sobre você, é de dentro para fora. Você pode sentir, você pode sentir. Sinta o Espírito soprar em você agora.
Chora bababassai. Dons do Espírito, dons do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Fogo, 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 fogo do Espírito de Deus. Rababababa, Ele está aqui. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso, como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade estás, o teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos como um trovão, poderoso és. Rega sua voz e declare que vem aos céus, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome Rabababas, rababababas, xarababababas, os reinos vêm, rabababas, xarabababas. teu trono acima, Dons, Espírito Santo, dons, dons de fogo, teu nome Rabababas. imutável é. Vem, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus, nós adoramos você, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir, Senhor, nessa jornada. Nós não podemos por nós mesmos, Senhor Jesus. Nós não temos condições, capacidade alguma. Mas é o Espírito que nos ensinará todas as coisas. É o Espírito quem nos ensinará todas as coisas. Espírito Santo de Deus,
Essa casa é sua, Espírito Santo de Deus. Esse lugar é teu, Espírito Santo de Deus. Nossas vidas te pertencem, ó Espírito do Deus Altíssimo. Nós te recebemos, nós te honramos, nós te adoramos, nós te queremos, nós temos sede, nós queremos mais do que uma resposta, nós queremos uma vida aos teus pés. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso amado Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença dEle. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Odeiam seus preceitos e sua lei, mas Deus